Olá, este é o Conexão. Em 5 décadas, a quantidade de médicos atuantes no Brasil cresceu mais de 600%. O número de profissionais no país ultrapassou os 450 mil. Esse aumento é relativamente 6 vezes maior que o da população brasileira no mesmo período. Mas onde esses profissionais estão atuando? A demografia médica no Brasil de 2018 mostra uma concentração de médicos nas capitais. Esse levantamento foi feito pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, com o apoio do Conselho Regional de Medicina do Estado e o Conselho Federal de Medicina. E sobre isso, eu vou conversar agora com o Dr. Lavínio Newton Camarim, que é presidente do CREMESP. Olá, doutor Lavínio, o senhor me escuta bem? Escuto bem, quero cumprimentar todos os telespectadores. Muito obrigada por participar com a gente. Eu gostaria de começar perguntando por que vocês decidiram fazer este levantamento. É a 4ª edição, né? Perfeitamente. A demografia médica é a 4ª edição que nós estamos lançando, com a parceria que você já citou, e é um trabalho que eu posso dizer que é único no Brasil. Esse é o trabalho que você mais acesso tem para conhecer onde estão distribuídos por especialidades, quantidade, regiões, né? O número de médicos nesse país. Sim, e é importante saber onde eles estão, né? Até para a gente ter uma noção de como que está sendo atendimento no país, né? Olha, eu não tenho dúvida, né? Saber onde estão e principalmente também saber que tipo de especialidades hoje o médico mais procura. Porque nós temos que saber e partir da premissa qual é o tipo de médico que a população brasileira realmente necessita. Então esse trabalho nos traz um balizamento muito grande, né, para que você possa responder diversas questões e até mesmo para que os nossos gestores, os nossos governantes possam investir na saúde como um todo, né, e investir completamente para levar médicos para aqueles lugares principais, né, que faltam médicos no país, não nas capitais, mas em alguns bolsões desse país. Agora, por que acontece essa concentração desses especialistas, dos médicos, nas capitais dos estados? Principalmente porque as condições de trabalho são melhores. Nós fizemos pesquisas e não é nem o salário que é o atrativo principal, mas sim a segurança, as condições de trabalho, você ter como fazer uma reciclagem médica adequada, tanto que muitos alunos, né, ou recém-formados, saem de diversos estados, mesmo de algumas capitais, mas principalmente do interior, e vêm para regiões como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, acaba fazendo uma residência médica e se enraizando nesses locais. Então nós temos que ter uma política adequada, né, de atenção à saúde, uma política adequada de levar esses profissionais para diversas regiões, principalmente para o interior. Agora, é legal a gente dar alguns números para as pessoas que estão em casa entenderem, a quem ainda não teve acesso à pesquisa, né? Porque no Brasil tem uns dados assim, por exemplo, em média, se concentra quase 4 vezes mais médicos nas capitais do que nas cidades do interior. E a base da comparação é de 1 médico por 1.000 habitantes. A gente está até mostrando uma tabela. Quais são as consequências disso, doutor Lavínio? Assim, a gente ter essa concentração tão grande de médicos nas capitais e em algumas cidades do interior não ter um número bom de profissionais, né? Eu queria até abrir aqui um parênteses e dizer o seguinte: essa tua pergunta é muito oportuna, porque se nós compararmos, né, por exemplo, as principais cidades, nós pegamos 40 cidades do Brasil que tem mais de 500 mil habitantes. Sim. Essas cidades têm 4,33 médicos por 1.000 habitantes. E pegamos 3.802 municípios que não chegam a ter 20 mil habitantes. Uhum. Esses municípios não têm 0,4% de número de médicos para cada 1.000 habitantes. Ou seja, nessas cidades tem 11 vezes mais o número de médicos se comparado com essas cidades interioranas. Então isso é uma preocupação muito grande, porque se você não tem essa descentralização de profissionais, e aí eu digo, faltam as condições mínimas adequadas para levar esses profissionais para esses rincões do país, você tem uma saúde inadequada, não só por médicos, porque onde faltam médicos, também faltam o quê? Faltam hospitais,
faltam, por exemplo, outras equipes, né, multiprofissionais, como enfermagem, dentistas, nutricionistas. Então, a gente está vendo aqui a tabela, senhor Lavínios, por exemplo, na cidade de São Paulo, né, a concentração é menor, né? Tem menor concentração, ainda assim, a concentração 2 vezes maior, 2,4 que as cidades do interior, né? Em São Paulo, vocês conseguem explicar por que acontece ainda essa concentração tão menor? Claro, porque, veja bem, em outros estados, você tem o quê? Você tem a capital e as cidades do interior, há uma discrepância muito grande nas condições de vida nessas cidades. Então, os médicos acabam se concentrando nas capitais desses estados. Agora, em São Paulo, acontece também uma concentração na cidade de São Paulo, mas nós temos cidades importantes, como Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Bauru, Franca, onde você tem um número também de deslocamento, né, de médicos adequados. Por quê? Porque nessas regiões tem uma condição de trabalho boa. Então, é por isso que não há uma distorção tão grande como há nos outros estados do país. Como o senhor falou de outros estados, tem outros números também. Outras regiões a situação é bem mais crítica. Sergipe e Aracaju, por exemplo, a concentração de médicos é 28 vezes maior no interior quando compara Sergipe e Aracaju. Maranhão e São Luís, concentração 13 vezes maior. Manaus e Maceió, 12,37 vezes maior. Quando vai para outras regiões, por exemplo, Norte e Nordeste, a situação fica mais complicada ainda? Fica, e o que prova o seguinte, que não é somente você fazer uma faculdade, né? Você ter uma faculdade no local, que isso vai enraizar o profissional naquele local. Volto a dizer, você tem que ter condições adequadas de trabalho, que principalmente passam pelo plano de carreira e também quando você tem uma condição boa para você fazer uma reciclagem médica, o médico não precisar sair daquela região e ir para outros locais para estar, né, estudando mais. Então você tem que, os nossos gestores têm que realmente verificar essa política e adequar cada vez mais para o nosso país, porque o mesmo médico que está em São Paulo, você também necessita dele em outras regiões deste país. Então, nós temos que levar os médicos para essas regiões. Sim, eu gostaria ainda de entrar em um outro aspecto, que é esse alto número de profissionais, né? Vocês sabem explicar o que aumentou, por que houve esse aumento tão grande do número de médicos formados no Brasil? Tem até um dado que vocês colocaram para a gente, vocês passaram para nós, de que em 2018... normalmente o médico que começa a formação dele, normalmente ele não repete ano, né? Ele leva 6 anos. E aí em 2024 há a possibilidade de que serão 28.792 profissionais no Brasil, novos médicos no Brasil. Em comparação com 14 anos atrás, um aumento de quase 200% de médicos formados. Por que hoje a gente tem tantos médicos formados em comparação com o nosso passado? E vou além. Em 2030 aproximadamente, né, 2028 a 2030, nós vamos ter 34 a 35 mil médicos se formando no país. Isso por quê? Porque houve uma política de abertura indiscriminada de escolas médicas, né? Nos últimos 20 anos nós abrimos 220 escolas médicas desse país, quer dizer, o Ministério da Educação abriu 220 escolas médicas desse país, sendo que nos últimos 5 anos foram 106 escolas médicas e aumentou muito o número de vagas. Então isso tem que ser revisto. E agora eu quero até dizer aqui que é muito importante. Amanhã, né, nós vamos ter a assinatura do próprio ministro da Educação, ele vai estar assinando a moratória que nos próximos 5 anos nós não vamos abrir mais escolas médicas nesse país, salvo em caso de exceções. Então isso já é uma política que vai se adequando. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque a quantidade não anda lado a lado com a qualidade. Então você forma uma quantidade de médico muito grande, mas ao mesmo tempo falta uma qualidade eficiente e eficaz, tanto da escola quanto também do número de vagas de residência. Entendi. Doutor Lavínios, infelizmente o nosso tempo já está chegando ao fim, mas eu quero muito agradecer a sua participação e por você ter trazido essas informações para nós, viu? Nós que agradecemos e, olha, muito obrigado por estar divulgando isso, porque o país todo precisa saber onde estão concentrados os médicos, porque nós queremos ajudar o governo a descentralizar essa política e enraizar médicos em outros lugares do país. Tá ótimo. Um abraço. Muito obrigada.
Muito obrigado. A você de casa, muito obrigada também pela companhia. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Um beijo e até a próxima.